Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que dentro de campo vai muito bem, obrigado. Vitória mesmo com o time misto por 1-0 contra o Maricá, vice-liderança do Campeonato Carioca com a mesma pontuação do Volta Redonda. O Vasco e o Volta têm 12 pontos, a diferença se dá pelo fato de o Volta Redonda ter 4 vitórias e o Vasco 3 vitórias, isso porque o Vasco ainda não perdeu, são 3 vitórias e 3 empates. Mas quero falar sobre Brian Rodrigues. O Vasco fez uma terceira e última proposta considerada muito boa, com cifras acima dos 6 milhões de dólares. E essa é a definitiva. Ou a América diz sim, ou o negócio caiu. E a resposta precisa ser dada até essa sexta-feira. O Vasco não vai mais aumentar essa proposta por entender que o América tem em mãos uma cifra até superior àquela de que Brian Rodrigues vale. Importante contar que o atacante uruguaio, que atua como ponta, quer jogar no Vasco e já disse sim ao Pedrinho. Entre Vasco e Brian Rodrigues está tudo acertado, resta um acordo entre os clubes. O América não tem no Brian Rodrigues um titular absoluto, mas já contei para vocês que o André Jardine, o técnico brasileiro do América, só aceita perder o Brian se tiver um reforço para substituí-lo. Ele é uma espécie de 12º jogador, atleta super útil dentro do elenco do atual tricampeão mexicano. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Vasco pretende contratar pelo menos 2 pontas ainda nessa janela de transferências e o Brian Rodrigues, desde o princípio, sempre foi tratado como prioridade número 1. Não, até entra, mas é uma estatística fajuta. Que é isso, Se não for, filho, o gol todo é do Paulo Henrique, que ele sai costurando lá da ponta direita e vai parar no meio da área batendo com a canhota. Faz sentido, foi um mau golaço. Jogando em São Januário, o Vasco já começou assustando após cobrança de falta de Paê, mas o goleiro Dida defendeu. Após bela jogada de Puma Rodrigues, Vitor Luiz chegou livre, mas pegou mal na bola. Na primeira chegada do Maricá, Léo Jardim fez bela defesa. O time sensação do campeonato ainda assustou mais uma vez em chute de Valber de longe. Léo Jardim espalmou e no rebote, Souza fez um corte providencial. Paê teve grande chance de abrir o placar, mas mandou para fora. Após a defesa afastar mal, o francês ficou livre na entrada da área e quase marcou um golaço. Só que aí Paulo Henrique recebeu na ponta, avançou com velocidade, cortou os marcadores do Maricá e mandou no cantinho. Golaço! O Maricá ainda tentou empate no fim, em um chutaço de Ramon, mas Léo Jardim estava lá para garantir a vitória. Final, Vasco 1, Maricá 0. E a escolha do Carille de dar uma rodada no time deu certo, hein, Pedrosa? Gostou da partida do Vasco? Olha, Fernanda... Lembrando que o Maricá é o líder do campeonato. Ainda é, né? O líder do... Não, agora o líder é o Volta Redonda. Mas até ontem era o Maricá. Sim, o Maricá, inclusive, era o único time invicto junto com o Vasco da Gama. O Vasco foi lá e tirou a invencibilidade do Maricá e agora é o único invicto. O Vasco divide a liderança do Carioca. Volta Redonda com 12, o Vasco com 12, mas o Volta Redonda tem uma vitória a mais. Cara, eu no primeiro tempo achei que o time ficou bem morno, natural também pela falta de entrosamento. Quando você não tem Jair, Tietê e Paulinho, que são 3 jogadores que conseguem dar uma dinâmica muito maior para esse meio campo, o time fica um pouco mais engessado, mas natural também. E no segundo tempo o Vasco cresceu muito, justamente com as entradas do Tietê, do Paulo Henrique e do Lucas Piton. Então o time começou a gerar um pouco mais de jogo, o Paê teve um pouco mais de companhia também, até perdeu um gol ali no início, depois quase fez um golaço, mas de forma geral ele cresceu de rendimento no segundo tempo, coisa que ele não tinha feito na primeira etapa. E o Paulo Henrique, cara, eu tenho destacado que nessa partida eu gostaria de falar muito de como esse jogador vem crescendo no Vasco da Gama desde 2023. Para quem não se lembra, o Paulo Henrique foi o responsável, por exemplo, por fazer a jogada que deu o cruzamento para o Serginho, que salvou o Vasco da Série B em 2023. Em 2024, o Paulo Henrique mais uma vez faz uma temporada de alto nível e ele começa 2025 da mesma maneira. Então, cara, são 2 gols já nesses últimos jogos. É um atleta que tem força física, que tem recomposição, um lateral aí que, para mim, na minha visão, de lateral direito no futebol brasileiro, ele está também na primeira régua, na primeira prateleira. O Paulo Henrique é muito bom jogador e deveria ser mais valorizado, é subestimado na minha visão. Eu sempre lembro aqui, né, desse 2023. Sim, que ele também fez gol.
Ai, meu Deus, eu detesto E esse de um gol jeito dele. parecido até. Ele fez o gol no Botafogo, foi 1-0 o jogo Puxando apenas. pra canhota. Num Puxando momento pra canhota. crucial do Botafogo na temporada, talvez se ele tivesse vencido aquele clássico, as coisas poderiam ter outro caminho naquele ano, né? E, enfim, o PH foi esse cara decisivo. Sim. Ele tem muita força, ele tem muita velocidade e isso é meio... Você olha ele pegando a bola e fala assim, esse cara não vai fazer subir nada. com velocidade, né? É. E ele sobe com muita força e velocidade, assim, eu acho que é mesmo um lateral. É claro que ele ainda tem coisas a amadurecer, eu acho até no terço final. Às vezes ele, na hora de escolher o que vai fazer com a bola no fim do trajeto que ele faz belíssimo, às vezes as escolhas não são as melhores. Você já vê um Piton com isso já desenvolvido. Mas eu acho que é uma coisa que o PH vai talvez desenvolver nessa temporada, Vini. Porque o que a gente vê é um crescimento desse garoto a cada jogo que passa. Nunca é tarde para evoluir, né? E de fato ele vem evoluindo com a camisa do Vasco da Gama. E eu sempre destaquei aqui a regularidade dele. Ele não é craque, ele não vai te apresentar um jogo maravilhoso, mas você sabe que ele vai dar conta do recado. Né? Mas eu acho que para um lateral, eu acho que ele é um cara... O que eu tô querendo dizer é que não é um demérito ao jogador, só tô querendo dizer o seguinte, o jogador, ele entrega aquilo que é importante entregar. Você não vai ver ele fazendo uma presepada, muito pelo contrário, você vai ver ele fazendo jogadas importantes como essa do gol contra o Maricá. É um jogador forte também. Ele, assim, mal comparado, me lembra muito o Rodinei, a característica forte. E fisicamente falando, aguenta o tranco. Então, assim, é um jogador que, de fato, o Vasco fez muito bem comprar esse jogador, custo-benefício muito bom. E ele tem sido aí um jogador importante pelo lado direito do Vasco da Gama. E a gente vai ver o que o técnico Fábio Carille falou depois dessa partida. E a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã, de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo, para que a gente possa suportar a temporada toda. Ô Pedrosa, você falou bem, claro, a gente sempre destacando, mas esse início de temporada e o Carioca é bom pra gente também perceber as carências dos times, né? Sim. E qual hoje é a carência que você percebe no Vasco? São os extremos. O Vasco não tem ponta. Não tem ponta esquerda e nem tem ponta direita. E a gente pode trazer a informação de que o Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues, fez a última proposta por ele, considerada ótima proposta. Inclusive, já teve o sim do jogador. O jogador quer vir jogar no Vasco da Gama, mas depende da resposta do presidente do América do México, que deve acontecer até sexta-feira. E se não acontecer até sexta-feira, o Vasco desiste do negócio. O Vasco não vai ficar insistindo, fez o que tinha que fazer, foi até o seu limite e já tem outros jogadores mapeados para a posição e com propostas na mesa, inclusive. Então, assim, se o Brian Rodrigues, que é o grande alvo do Vasco, que é a grande prioridade, ele é bom, ele é muito bom jogador. Assim, para chegar no futebol brasileiro, é um jogador que chegaria também para estar entre os melhores pontas do futebol brasileiro. Sério, 24 anos, jogador da seleção uruguaia, é agudo, é habilidoso, dá assistência, faz gol. Ele seria uma baita de uma contratação para o Vasco da Gama. Então, até quando que o vascaíno pode ficar até amanhã. O Vasco espera essa resposta até amanhã. Para ter pelo menos um panorama. Ó, não, sim ou melhora um pouquinho aqui. Não sei se o Vasco melhoraria, porque essa última proposta já foi muito boa. O ponto depende do presidente do América do México. Se ele disser sim, já está acertado com o jogador vem pro Vasco da Gama. Vocês não fazem igual a gente faz, de entrar na rede social? Vai lá na rede social do Eu acho que já foram. Já foram? Porque mas e do presidente do América do México? Não é mais sobre ele. Mas vem. não é pra ele, é pro presidente do América do México. Aí corre risco do presidente ficar, encheram minha caixa aqui, não vou liberar esse jogador. Não, corre risco do presidente pensar, eles querem tanto assim, então eu vou pedir mais. É verdade, Vini, gente, não faz isso. E já tá pedindo mais já tem um tempo, velho. É isso. Vocês estão com toda a razão. Vamos beber água, são 2 litros por dia no mínimo. Primeira vez que estou trabalhando com ele, mas já observava. Eu não vou avaliar um jogador por um lance. Fez um jogo, contra o Boa Vista, consistente, em um campo que não era legal, iniciou. Teve uma leitura errada ali, faz parte. É um jogador experiente, um jogador com uma história fora muito boa, que vem se dedicando e que vem como opção sim, acrescentou. Na sequência, ele falou que pode usar o atleta como volante novamente, que é a sua posição de origem. Na minha forma de jogar, de ter a bola com a qualidade de passe que ele tem, ele passa também a ser um jogador por dentro. Esse primeiro volante que sempre foi a dele, de fazer os nossos meias jogarem ali também, eu conto com ele nessa posição, completou. Agora, o Vasco vira chave e foca as atenções na próxima rodada do Campeonato Carioca, onde enfrentará o Volta Redonda. A partida está marcada para este final de semana, no sábado, às 16h30, no estádio Kleber Andrade.